Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Queria pedir por gentileza que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Nós estamos caminhando para o final da exposição desse livro. Como nós tínhamos dito anteriormente, um livro curto. E hoje nós vamos encerrar com a última mensagem proferida por Ageu ao povo no ano 520 a.C. Então, abra sua Bíblia, você em casa, por favor, também. Por gentileza, abra aí Ageu capítulo 2, versículo 20. Você vai acompanhar essa leitura que nós vamos proceder, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Feche seus olhos mais uma vez. Ilumina a nossa mente, ó Deus, nosso coração, para que ouçamos a Tua voz. E ouvindo-a, que pratiquemos o Teu querer para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de abordar com vocês algumas questões importantes que rodeiam os ensinos que estão aqui nesse último sermão entregue pelo profeta Ageu ao povo de Deus e que o Espírito Santo está entregando a você essa noite aqui na Igreja Presbiteriana Aliança. E uma dessas questões é, em primeiro lugar, parar para refletir com você a questão da memória. Existe um historiador, o nome dele é Jacques Le Goff. Ele é um dos principais escritores de uma corrente que estuda a história chamada Escola dos Análises. E o Le Goff tem um texto muito interessante onde ele fala a respeito do povo de Deus no Antigo Testamento, fala de Israel, como sendo um povo de memória por excelência. Isso se dá devido às práticas que Deus ensinou ao seu povo por meio da sua lei, a respeito da tarefa de guardar na memória os seus estatutos, as suas leis, os seus mandamentos. A gente vê isso constantemente na palavra de Deus. Alguns textos a gente fala em memória na Bíblia, já vem logo, já surge assim diretamente em nossa mente. Como, por exemplo, a tarefa educativa da igreja, do povo de Deus, que se encontra lá em Deuteronômio no capítulo 6, onde nós somos instados a abrir a cuca, a cabeça dos nossos filhos, colocar lá a palavra de Deus, ensinando-os a tempo, a fora de tempo, caminhando pelo caminho, quando levantamos, quando vamos dormir. E a expressão dessa necessidade de guardar a palavra de Deus, ela é trabalhada, meus irmãos, de forma tal na Bíblia, que nós temos o profeta Zacarias, que significa Yahvé recorda, Deus se lembra, as marcas visíveis da sua aliança, que ele faz questão de deixar, quando faz aliança com o seu povo, marcas
físicas mesmo, como que uma aliança que a gente carrega nos dedos aqui, para lembrar dessa aliança que nós fizemos diante de Deus, quando nos casamos. Nosso Deus colocou lá sinais visíveis, e nós poderíamos recordar de vários, inclusive do grande arco, do arco-íris, símbolo ali que hoje tem recebido outras utilizações que afrontam diretamente, inclusive, ao Deus da aliança. Mas a questão é que nosso Deus é um Deus que nos chama a tarefa de recordar. Quando nós participamos da ceia, por exemplo, para dar um exemplo neotestamentário, nós estamos participando de um meio de graça que tem um caráter também de memória, nós recordarmos o que Cristo fez conosco. Mas quando nós nos aproximamos do livro de Ageu, nós vamos ver que o Senhor, nosso Deus, repetindo coisas em um curto período de tempo, 3 meses e meio ali, de setembro, para começar a falar do capítulo 2, né? O que nós vimos no início do capítulo 2, até dezembro do ano de 520, a gente está vendo aqui, né? Pouquíssimo tempo. E o Senhor Deus usando expressões repetitivas, como a utilização que ele faz, e nós vamos ver daqui a pouco, da expressão Senhor dos Exércitos, da expressão Iavé, e da necessidade de, em tão pouco tempo, encorajar e trazer à memória daquele povo as suas promessas, a sua presença, relembrar da sua presença, relembrar da necessidade de guardar a sua vontade, como nós vimos no primeiro texto, no primeiro sermão que foi colocado aqui. Como a gente esquece com facilidade, o judeu tinha nas suas vestes uma borla azul. Ele olhar para aquilo ali e lembrar do seu compromisso com o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, quando você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, Deus está agindo com graça, com um povo que esquece com muita facilidade. Que ouve. Pensa nisso. Puxa, como o Senhor falou comigo poderosamente, mas que às vezes sai, e quando sai, a inversão de prioridades, criticada nos primeiros capítulos, acontece, a gente esquece. O desânimo chega, que a gente viu no segundo capítulo, o desânimo chega e a gente esquece. Mas o nosso Deus, graciosamente, levanta os seus servos para nos lembrar. A nossa caminhada enquanto crentes, irmãos, aqui, a gente nunca pode chegar e dizer assim, eu já ouvi tudo que tem que ser dito, já cansei de ouvir isso. Ou, não preciso mais ir porque eu já aprendi o que tinha que aprender, não. Primeiro que quando a gente ouve a palavra de Deus, ela se renova, as aplicações são várias e muitas, e Deus constantemente nos lembra porque Ele é gracioso. E essa é uma questão principal para o nosso texto aqui. Somada a essa questão, meus irmãos, de termos que ser lembrados e sempre termos essas questões e sempre termos algo novo para aprender, nós precisamos também levar em consideração, nesse texto de hoje, uma questão que é pouco trabalhada, que é pouco tratada. Muitas vezes na igreja, nós procedemos de forma tal, isso pode ser até constitutivo nosso, a querer agradar as pessoas. Obviamente, irmãos, há um aspecto saudável disso. Você querer saber a opinião das pessoas, para entendê-las, para agradá-las. Mas o que estava acontecendo aqui com o povo é que o povo de Deus estava temendo mais as pessoas do que a Deus. A ideia é a seguinte: eu me preocupo tanto em agradar as pessoas e atender às necessidades, em saber como elas pensam, que essa preocupação está tirando a glória devida de Deus.
Porque às vezes nós precisamos desagradar aos homens para permanecermos fiéis àquilo que Deus tem nos ensinado e àquilo que Ele requer de nós. Tem um livrozinho aqui, disposto para a gente. A nossa biblioteca chama O Desejo de Agradar os Outros. É um livro que justamente vai tratar aqui desta questão de temermos em algumas circunstâncias mais as pessoas do que a Deus. E normalmente esse temor, ele não é fruto de algo racional, porque ele nunca foi pensado, nunca foi trabalhado. A gente precisa entender isso. Isso reflete um pouco naquilo que nós temos falado também. Como é que você se prepara para adorar a Deus, por exemplo? E aí você vai ver que para outras coisas você se prepara tão bem, mas para adorar a Deus há pouca preparação. Isso reflete mais temor aos homens do que temor a Deus. Nós poderíamos dar outros exemplos. Então, nós lembramos bem o que está acontecendo aqui. O povo de Deus voltou para reconstruir o templo, reconstruiu os alicerces, o altar, estavam fazendo as festas, mas de repente pararam na reconstrução, foram instados por Deus, por meio do seu profeta Ageu, para que não invertessem as suas prioridades, porque a casa do povo estava apainelada, e enquanto a casa de Deus em ruínas, Deus chama a atenção do povo, o povo volta a construir, volta, desanima de novo. Deus graciosamente vê que esse povo desanima, manda o profeta falar de novo e promete um futuro glorioso. Olha, o futuro glorioso para você está reservado. Só que o povo olha para esse futuro glorioso reservado e diz, olha, Senhor, eu sei, pode estar um futuro glorioso reservado para mim lá na frente, mas e agora? A despensa está lá vazia. As dificuldades estão todas aqui. Eu sei que tem um futuro lá na frente maravilhoso me esperando, mas e o agora? Deus promete abençoar o agora também. E coloca essas bênçãos dentro dos seus termos pactuais, dos termos da sua aliança, chamando o seu povo a guardar os seus mandamentos. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós guardamos os mandamentos de Deus. Isso é fruto da graça de Deus, do Espírito de Deus, e a gente viu isso, o Espírito atuando no povo e motivando o povo. E nós devemos pedir isso a Deus, Senhor, nos motiva, fala os nossos corações. Até que a gente chega, então, no último texto, desse último texto, onde graciosamente, meus irmãos, nós vamos ver o Senhor Jesus saltando nas linhas desse texto. Texto que escancaradamente fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do mediador, o responsável por aquele futuro glorioso que estava assegurado aí para o povo. O povo veria o templo. A gente viu no capítulo 2 ali as nações serem sacudidas para que as riquezas chegassem. Não vimos? Os irmãos lembram. Dario, o rei persa, leu o decreto de Ciro, que tinha deixado o povo voltar para reconstruir o templo. Ele leu o decreto e diz assim, olha, não somente ele, mas também eu enviarei recursos para a reconstrução do templo. E você vê Deus movendo já algo que parecia impossível. E quando Deus usa aqui do seu governo sobre a história, Ele está olhando, Ele está falando por meio do profeta, usando o termo Senhor dos Exércitos, o Deus que tudo pode, que controla os exércitos dos céus e da terra para fazer tudo de acordo com os seus propósitos. E a gente chega nesse texto de hoje, eu quero que você olhe aí, por favor, para o primeiro versículo. Esse primeiro versículo vai mostrar que no mesmo dia em que Deus tinha falado com o povo, a gente viu isso nesse sermão no domingo que vem, ou domingo passado, perdão, ele vai falar também uma segunda vez. Ele vai falar agora uma segunda vez. Mas vamos ver primeiro aqui quem fala e por meio de quem fala, e ainda que isso pareça para você repetitivo de algo que nós temos visto nos últimos sermões, se Deus está repetindo aqui sua palavra, é porque nós esquecemos disso com muita facilidade. Veio a palavra do Senhor, do Deus da aliança, está aí, Senhor em caixa alta, Yahvé. Quem está se aproximando do povo? Um Deus que fez uma aliança com o seu povo e permaneceu e prometeu abençoá-lo se ele andasse fielmente a esta aliança, se guardasse os seus mandamentos, se guardasse os seus estatutos.
Então veio a palavra do Deus da aliança, uma segunda vez, no mesmo dia. Deus tinha falado a todo o povo e tinha falado à liderança, mas agora ele se dirige uma segunda vez a alguém especial, que nós vamos ver quem é. Veio a palavra do Senhor. E como Deus fala a quem Ele quer falar? Veja, segunda vez a Ageu. O profeta recebeu a instrução da parte de Deus para entregar ao povo da aliança. Nós vimos no domingo passado que a profecia, os profetas hoje, são aqueles que são chamados por Deus, comissionados para isso, para pregar a palavra do Senhor. E quando nós pregamos a palavra de Deus, o livro de Ageu hoje, certamente, meus irmãos, Deus em sua soberania quer falar alguma coisa para a igreja presbiteriana aliança, em nosso tempo aqui e agora, como Ele falou para o seu povo ali, no ano 520. Ele quer comunicar algo para nós. E Ele manda. Preguemos a respeito disso. Veio a palavra do Senhor ao profeta. Nós não podemos tomar a palavra pregada na igreja como sendo a palavra do pastor. O pastor aqui na frente agora ele está completamente anulado. Não é o pastor que deve ser visto. Ele é um mero instrumento para expressar a vontade de Deus. Que podia ser esse pastor que vos fala, mas poderia ser outro também. Seria também um mero instrumento para proclamar as verdades e a palavra de Deus. E é como palavra de Deus que nós devemos ouvir isso que nos está sendo dito. Como voz do Senhor. Sob a pena de não ouvirmos como o povo não ouviu inicialmente e receber as maldições da aliança. Não como a expressão de um Deus irado, mas como a expressão de um Pai amoroso que nos corrige quando estamos andando de forma equivocada. Quando estamos andando equivocadamente. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dia 18 de dezembro de 520. Então, quem fala e por meio de quem fala? Mas fala quem? Veja aí, por favor, versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Eu falei nos primeiros sermões, a parte A do versículo 21, que Zorobabel, ele, assim como volta aí para você observar. Veja o capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio de Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. Se você for lá no YouTube e acessar a primeira mensagem para recapitular essa exposição, você vai ver que nós falamos que tanto Zorobabel como Josué vinham de uma linhagem real e de uma linhagem sacerdotal. Então, Josué tinha descendência de Arão. Assim como Zorobabel tinha descendência real, ele era descendência de Davi. E ainda que o livro seja todo contado, tendo por referência um rei persa, porque a monarquia de Israel tinha acabado, os outros profetas contavam tudo baseado em um rei de Israel, no ano da morte do rei Uzias, etc. A gente já viu isso. Esses homens aqui eles remontavam a aliança de Deus lá atrás, meus irmãos. E nós vamos ver o quanto é isso importante aqui nesse último texto para falar a respeito de Cristo. Esse homem aqui, Zorobabel, está, portanto, recebendo este último sermão. Foi dedicado para ele, para o líder.
E, obviamente, meus irmãos, isso é uma lição que está em todo o texto de Ageu. Os líderes precisam ser os primeiros a ouvirem, a atentarem, receberem e guardarem a palavra de Deus nos seus corações. Aquilo que Deus está comunicando à sua igreja. Quando os líderes ouvem, o povo será conduzido pelos líderes. E esse é o caminho que o próprio Deus utiliza aqui. Primeiro sermão já começa chamando a Josué e a Zorobabel, o sacerdote e o governador, dizendo, olha, falem para o povo isso. Então, aos líderes da Igreja Presbiteriana Aliança, nós somos os primeiros, meus irmãos, com a necessidade de estarmos em íntima comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, a sua profecia, a sua vontade, para que, ouvindo-a, nós possamos conduzir o povo de Deus à obediência, que é uma obediência fruto da ação do Espírito em nós, a graça de Deus operando em nós. Então, nós vimos quem fala e por meio de quem fala estamos vendo para quem aquela mensagem foi destinada, para Zorobabel, governador de Judá. E olha o teor dessa mensagem que a gente vai ver agora. O que é que vai ser? O que é que vai acontecer? O que é que vai ser feito ali? O que é que vai acontecer? Farei abalar o céu e a terra. Final do versículo 21, versículo 22. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Veja, o que está acontecendo aqui? Isso aqui nos remete, irmãos, àquilo que a gente já tinha visto, né? Aquela promessa de Deus, quando Ele promete a glória futura para Israel, que iria abalar a criação, abalar os céus e a terra, abalar todas as coisas. E se você notar, veja, cá embaixo, no versículo 23 que a gente não leu, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos. Note como o profeta modifica o nome de Deus à medida do que aquele aspecto da profecia. A gente precisa entender as profecias, saber ler as profecias, irmãos. Ele muda o nome de Deus à medida que determinado aspecto da profecia está sendo entregue. Porque quando ele está falando para o povo que vai, olha, vou fazer isso com vocês e tal, façam isso, guardem, escutem, ele está falando que ele é o Deus da aliança. Mas daqui a pouco ele fala assim, olha, eu vou abalar tudo. Eu vou sacudir o céu, eu vou sacudir a terra. Quem está falando isso? Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. Aquele que faz tremer os céus e a terra, que tem os exércitos de estrelas todos bem contados, que move os exércitos dos céus, que move os exércitos da terra. E que se ele está dizendo, vá para tal lugar, meu irmão, vá. Vá. Caminhe para tal lado, caminhe. E vá em certeza de fé, meu irmão. Porque ele tem todo o poder para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Amém, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Nós não cremos num Deus fraco, num Deus infiel, num Deus impotente, não. Nosso Deus é um Deus poderoso, meus irmãos. Todo poderoso, fiel. E esse abalo cósmico aqui, que já tinha sido ensinado no começo do capítulo 2, que já vimos nos sermões anteriores, tem uma ligação aqui com as questões também, veja, porque nós vimos que as profecias aqui, elas têm duplos cumprimentos em Ageu, né? Como a de farei um novo templo, glorioso, etc., a gente viu que esse templo aqui ele vai ser reconstruído, vai ser construído aqui com o dinheiro que Deus mandou, que o povo não esperava, ele sacudiu as nações. Então, em primeiro lugar, esse sacudir foi uma coisa terrena, né? Em um aspecto, mas a gente viu que isso fala também a respeito do templo, lá na frente, não de Herodes, mas de Cristo vindo.
e do templo que a gente vai habitar com Deus, tabernacular com Ele quando Ele voltar, quando o Senhor Jesus voltar. Então, o Éden, que foi o primeiro espaço de convívio, o primeiro templo, vai ser superado pelo templo mais glorioso, o que reflete a presença de Deus, porque nós vamos tabernacular com eles, meus irmãos, graças a Deus. E esse texto está nos remetendo a isso, aquilo que a gente viu em Apocalipse nos últimos meses. O texto está caminhando aqui, obviamente tem cumprimentos ali locais. Por quê, meus irmãos? Porque o rei Dario assumiu o local, o reinado de um homem chamado Cambiases. A saída de Cambiases, quando Dario assumiu o reino, para não entrar em meandros históricos que são desnecessários aqui, fez com que algumas revoltas surgissem dentre as colônias, os impérios controlados ali, os reinos controlados pelo Império Persa. Então, Dario teve que apagar incêndio ali, controlar alguma coisa, controlar outra. Então, isso aí também está um pouco relacionado com isso aqui. Mas essa linguagem aqui, irmãos, é aquela linguagem que nós estudamos em Apocalipse, uma linguagem caminhando para algo escatológico. Aquela linguagem de guerra, uma linguagem de triunfo, uma linguagem maior do que aquela questão que o povo estava vivendo ali. E a gente precisa entender, meus irmãos, que as profecias têm esses cumprimentos múltiplos. E, às vezes, normalmente, os últimos cumprimentos mais importantes que os primeiros. Então, quem fala? O Senhor, por meio de quem? Ageu. Para quem fala? Para o líder. E ele promete aqui um abalo cósmico. Veja o versículo 23. Naquele dia, diz, veja o nome, o Senhor dos Exércitos. Já mudou, né? Não usou só o Senhor, Yahvé. Senhor dos Exércitos, aquele que controla tudo. O Deus soberano, que controla os exércitos dos céus e da terra. Vou tomar você, ó Zorobabel, filho de Salatiel. Sua Bíblia pode estar aí, Saltiel. Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel de selar, porque te escolhi. A grande questão que está sendo tratada aqui, meus irmãos, é o povo entender quem Deus é. E quando a gente entende quem Deus é, a gente faz questão de lembrar, como eu falei na introdução, de trabalhar a nossa memória direitinho, para sabermos quem Ele é, de valorizarmos aquilo que ouvimos na casa de Deus, porque a gente sabe quem Ele é, a gente sabe quem está falando com a gente. A gente também valoriza mais a Deus do que as pessoas, porque a gente sabe quem Ele é. E aqui Ele está dizendo que é o Deus soberano, o Senhor que vai fazer todas as coisas. Naquele dia. E essa expressão naquele dia é, mais uma vez, uma demonstração de que esse texto está falando daquele dia, que é tão ensinado entre os profetas, naquele dia. Aquele dia aguardado, meus irmãos. A ideia cósmica aqui de um reinado cósmico do nosso Deus, do seu Messias. E a palavra aqui, servo meu, a expressão servo meu, colocada, atribuída a Zorobabel, que era o governador ali, dizendo que ele era o servo dele. E essa palavra servo meu é utilizada várias vezes na Bíblia, quando Deus comissiona servos especiais para tarefas especiais, e em todas essas ocasiões, ou pelo menos, vamos ser justos, na grande maioria delas, esses servos, eles apontam para algo do caráter de Cristo, do ministério de Cristo, que é o servo por excelência, que é o profeta, o rei, o sacerdote por excelência. Esse servo meu aqui, que é Zorobabel, está apontando para o mediador, para Cristo, para o nosso Redentor. Então, Cristo está aqui, meus irmãos, sendo pregado nas páginas do Antigo Testamento de uma forma muito clara para nós. Aquele que será feito como anel de selar. A gente sabe que lá
nessa época, no Antigo Oriente Próximo, os reis costumavam usar os selos, né? Normalmente ficava aqui, Clóvis, botava um anelzão daquele lá e chegava na cera, colocava um anel na cera quente e puf, ai de quem quebrasse um selo daquele. A gente já estudou os selos também lá em Apocalipse, lembra os 7 selos? A gente falou um pouco a respeito disso. Ou então ficava algo aqui, ó, no pescoço, um colar no pescoço, onde era atribuído também tipo um carimbinho para selar. E esse anel não podia se afastar de quem fosse o seu portador, de tão importante que ele era. E você olha aqui para Zorobabel, e você vai, se você pesquisar um pouquinho, você vai chegar em casa e vai ver que Zorobabel sumiu pouco tempo depois dali. Depois da reconstrução. Mas, então a palavra de Deus falhou. Esse Zorobabel não vai ser tomado pela mão, como disse aqui o Deus da aliança, que está dizendo, ó, se eu vou dizer isso que eu vou tomar, então a palavra de Deus aqui errou, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Se você for em Mateus, capítulo 1, você vai ler que Zorobabel faz parte da genealogia de Cristo, descendente de Davi, aqueles a quem Satanás, em seu reino parasita, tentou destruir durante o decorrer da história para que o Cristo não viesse. Então, nosso texto está falando de Cristo. Está falando, meus irmãos, a respeito daquele que é realmente o selo, que ele é o selo, Jesus Cristo. E Ele mesmo nos sela com seu Espírito. E selando-nos com o seu Espírito, meus irmãos, nós estamos habilitados a pegar essa teologia de Ageu aqui e entender que nós somos plenamente capazes de atender à vontade do Senhor naquilo que Ele está falando para o seu povo lá. Falou para o seu povo lá e está falando para nós. Que de forma geral quer dizer: priorizem o meu reino acima de todas as coisas. E ainda que pareça que a coisa não vai acontecer, eu sou o Senhor dos Exércitos, que move céus e terra, para levar a bom termo aquilo que eu desejo, que é a consumação do meu reino. E isso, para nós, é ainda de mais importância, porque nós viemos de uma exposição do Apocalipse, onde vimos que o primeiro selo aberto, aquele selo que Cristo desata, toma da mão de Deus o rolo e desata o primeiro selo, é o cavaleiro branco que saiu vitorioso para vencer, que é o Evangelho Santo do Senhor Jesus, que vai ser vitorioso. Então nós, Igreja do Senhor, meus irmãos, estamos de posse da vitória da mensagem de Deus para as nações. E somos os responsáveis por pegar isso aqui, irmãos, essa missão que nos é dada, a grande comissão que nos é dada. E no poder do Espírito Santo, obedecermos ao Senhor, priorizarmos a sua vontade, priorizarmos o seu reino, não invertermos as agendas, não desanimarmos, não esquecermos, mas também conscientes de quando desanimamos e esquecemos, nosso Deus é um Deus gracioso e maravilhoso, porque Ele constantemente nos lembra, e você está sendo lembrado essa noite, meu irmão e minha irmã. Lembrado de que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, e que o nosso tesouro precisa estar em Deus e em seu reino. A gente pode galgar um monte de coisa aqui agora. É interessante ver isso dentro do aspecto teológico de Ageu. Deus faz assim, meu povo foi cativo, está sem recursos, eu fiz isso para disciplinar eles, para que eles aprendam. Mas eu sou o dono do ouro e da prata.
E Ele move os ímpios, lá de não sei onde, para fazer a vontade dEle. O problema é que o povo tinha recursos para fazer as coisas. Deus está dizendo, você sabe quem eu sou? Você sabe quem está falando com vocês? Se não forem vocês, eu vou dar oportunidade para os ímpios. Isso é para o nosso corar de vergonha, irmãos. Eu não estou falando somente com relação a recursos, mas priorizar o reino em nossas vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, perdoou os nossos pecados, não nos deixou sozinhos, nos mandou o seu Espírito, de forma que nós podemos obedecer a isso, meus irmãos. Você e eu temos como priorizar o reino em nossas vidas. Você tem como. E você tem responsabilidade de correr atrás disso. Porque o Espírito já está disponível, a palavra já está disponível, e Deus essa noite tem lembrado a você. E minha oração é que o Espírito Santo de Deus incomode o seu coração. A gente está em pandemia, não é? O povo aqui também, um contexto diferente. Eles voltaram para a adoração e quando voltaram não priorizaram. E Deus levantou o profeta para falar com eles. Pode ser que eu tenha sido levantado para ser o instrumento de Deus para falar isso com vocês também. A gente está voltando, meu irmão e minha irmã, depois de uma pandemia. Ciente de quem Deus é, do que Ele faz e do que Ele espera de nós. Nossa oração é que você ouça e nesse período de reconstrução, de reinício, você priorize o reino de Deus sobre todas as coisas. Que Deus aplique essa santa e bendita palavra aos nossos corações.